O mundo vive uma epidemia de guerras. A combinação entre o número de conflitos, os incidentes e as mortes ligadas a eles tornou 2023 o ano de violência mais disseminada no planeta desde o fim do segundo confronto mundial em 1945. As mortes estão no maior ponto desde então, com a exceção de 1950, quando eclodiu a Guerra da Coreia e morreram mundialmente 550 mil pessoas, e 1994, quando o genocídio dos Tutsis em Ruanda criou um desvio sangrento na curva, com 800 mil mortes. Segundo a recém-lançada pesquisa de conflitos armados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos britânico, houve 14% mais pessoas mortas em 2023 em relação a 2022, quando 267.700 faleceram em razão de guerras. Já os incidentes violentos ligados a embates subiram 28% ante o período anterior, passando a 137.800. Aqui é importante estabelecer a metodologia. O IISS mede os dados de maio de 2022 a junho de 2023, o que deixa meio ano de violência de fora de uma conta fechada, incluindo a brutal guerra entre Israel e Hamas, que causou mais de 20 mil mortos em pouco mais de 10 semanas até aqui. Só o crescimento apontado de mortes já supera em muito a demografia, já que a população mundial aumentou cerca de 1% ao longo de 2023, chegando aos 8 bilhões e 100 milhões de habitantes. Nesse sentido, 1950 e seus 2 bilhões e 500 mil habitantes e 1994 com 5 bilhões e 600 milhões foram proporcionalmente anos bem mais brutais em número de vítimas, mas de forma concentrada em 2 eventos únicos. Outro conflito marcante do pós-guerra no Vietnã teve, segundo estimativas conservadoras, com 1.100.300 mortes, mas ao longo de 20 anos de combates. No caso do massacre dos Tutsis pelos Hutus em Ruanda, a matança ocorreu em meros 3 meses. O IISS usa contas próprias e se alimenta de bases reconhecidas, como a do Programa de Dados de Conflitos de Uppsala, elaborado pela Universidade da cidade sueca de homônima, do Projeto de Localização de Conflitos Armados e Dados de Eventos, ONG americana, e de órgãos como a Cruz Vermelha. Há, portanto, algumas diferenças estatísticas que permitem leituras variadas, mas o cenário é sombrio, dando corpo à impressão de tragédias sucessivas no noticiário. Guerra na Ucrânia, conflito no Oriente Médio, tensões que vão da Península Coreana à Guiana, passando por Taiwan. Pelos dados do ACLED, nota-se a fatalidade em níveis na série histórica do pós-guerra, só comparáveis a 1950 e 1994, anos de exceção. Já o UCDP, que mede desde 1975 o número de conflitos, nunca viu tantos, 183, ante um pico anterior de 176 em 2016. Um motivo para isso envolve países como o Brasil e o México. Mas o Brasil chama a atenção devido à espiral de violência associada ao narcotráfico e ao crime organizado, ocupando o 3º lugar no mundo em eventos, 10.600, o 6º em mortes, 8.300. A invasão promovida por Vladimir Putin da Ucrânia, que completará 2 anos em fevereiro de 2024, confirma também a volta da guerra entre estados como fonte de desgraça. O nome é dado a confrontos que mantêm algum grau de violência, mas sem um avanço significativo, como foi o caso da Guerra Civil no leste da Ucrânia, bancada pela Rússia desde 2014. Morreram talvez 14 mil pessoas lá, mas a maioria no primeiro ano de combate. A tensão, contudo, nunca cessou e desaguou no fevereiro de 2022. Por 3 décadas, Baku e Erevan travaram 2 guerras e várias escaramuças. Ao fim, numa campanha surpresa de 24 horas em setembro passado, os azeres tomaram a região para si, causando o êxodo de 120 mil pessoas.
houve poucas mortes, contudo, o conflito havia figurado no ranking dos 36 mais ativos do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos britânico em 2020 e 2021.